Fala pessoal, tudo bem? Sou o Caio. Bem-vindos ao módulo 3, aula 2 da Toa Academy. Hoje a gente vai falar de uma das partes essenciais dentro do CRM, que é o BI. Caio, o que é esse BI? Por aqui é onde você vai ver quantos leads você recebeu no mês, quantos desses leads estão sem resposta ainda, consigo ver meu CAC, meu custo por lead, custo que eu gastei em cada anúncio, desse anúncio quantos contratos eu recebi, é a informação geral de dados e análise de dados completa da sua empresa dentro do Dashboard BI. Como que eu acesso isso? Eu venho aqui em Atendimento, Dashboard BI, e aqui eu já tenho todas essas funcionalidades à mostra para vocês. Caio, mas na minha conta ainda não aparece nada. Provavelmente você ainda não populou os dados, caso você seja um novo cliente, então isso vai com o tempo para você ir alimentando ali. Então eu tenho aqui, começando pelos filtros, o período de análise. Então eu vou puxar aqui o período de análise de 1/3 de 2026 a 31/3 de 2026. Eu aplico os filtros, ele vai fazer a requisição para atualizar para vocês essas respostas. Ele dá um tempinho aqui de load, mas ele já carrega. Ele demora um pouquinho realmente porque essa conta recebe 30 mil leads mês, então é muita informação para processar ali. Ó, ele já carregou aqui para mim. Então eu vejo quantos leads eu tive no período, no caso dessa conta 29.920 leads. No mês anterior, ele já me mostra que comparado a esse mês, eu recebi 26 mil leads. Ou seja, esse mês eu tive mais 4 mil leads quase a mais na minha conta. Desses leads, eu vejo quantos estão sem resposta, ou seja, eles entraram em contato comigo e eu não respondi esses leads. Ele vai ser listado por aqui também. Vejo o meu tempo média de resposta do lead, então quanto tempo na média demora para responder esse lead. E desses 30 mil leads, quantos contratos eu fechei nessa época. Vejo também separadamente por dia, em determinado mês, caso você esteja filtrando ali. Então, ó, eu vejo aqui dia por dia quantos leads chegaram. A média aqui de leads é de 1.000 leads por dia. Ó, teve dias que chegou aqui, por exemplo, 15/3, 500 leads. Então, eu procuro dentro do meu Meta Ads o que aconteceu nesse dia, se baixou meu orçamento, se eu diminuí algo, se o meu número caiu, algo do tipo, eu vejo também por aqui. E vejo o pico de leads. Em cada dia, qual foi o horário que chegou mais leads. Então, às 6 horas da tarde, eu sei que tá bombando meu atendimento, então eu vou colocar mais atendentes para atender nessa determinada hora do dia, porque eu sei que chega mais leads nesse horário. Descendo aqui, a gente tem os leads por estado. Então eu vejo de cada estado do Brasil quantos leads vieram. Então eu vejo Amazonas, Pará, São Paulo, Bahia, etc. Vai ser tudo por aqui. Então ó, eu vejo filtrado por aqui, clicando no mapa ou na listinha. Então ó, eu vejo que desses 30 mil leads, 28 mil foram de São Paulo e aqui eu tenho o restante. Então por aqui é muito interessante também para o seu gestor de tráfego saber como direcionar essas campanhas, para ver se o raio de alcance da campanha está chegando certinho, se está só para o seu estado que você quer receber os leads, ou se você realmente faz tráfego para todo o Brasil, vai ser tudo por aqui. E para quem assistiu o módulo 2, a tela de etapas, lembra que eu falei que tinha as etapas de funil e as de não funil. O que muda visualmente dentro do BI? Aqui só vai mostrar as etapas do seu funil. Então, ó, no caso dessa clínica, eu tenho a etapa de lead, agendou, compareceu, orçamento criado e contrato. Então aqui eu vejo certinho, desses 21 mil leads, quantos agendaram, que foram 1.000, ou seja, quase 10% ali. Quantos compareceram, metade, então já caiu aqui. Desses comparecidos, quantos orçamentos eu criei? Então foi para 422 orçamentos. E desses 422 orçamentos, eu vejo quantos contratos eu gerei. Ou seja, por aqui eu consigo saber e ter previsibilidade de eu preciso receber 30 mil leads mês para fechar 160 contratos para chegar no faturamento X, que é o que eu preciso para me manter ali. Então, é tudo por aqui pelo funil de conversão. Tenho as taxas aqui, então de lead para agendou 5%, de agendou para compareceu 46%, de compareceu para orçamento criado 83%, então vai estar tudo separadinho por aqui para vocês verem. E a parte que eu tinha falado para vocês no começo, que é os anúncios, então é o funil por anúncio. Eu tenho aqui todos os meus anúncios, caso o seu Facebook esteja conectado na sua conta, ele vai trazer o ID, o nome, o conjunto da campanha, a campanha e a quantidade de leads, agendou, compareceu, orçamento criado e contrato, que são as suas etapas do seu funil. Então eu vejo que do anúncio X
eu trouxe X leads e fechei tantos contratos. O que é interessante vocês visualizarem aqui? Muita gente faz tráfego só para trazer o número de leads, e isso não é o que a gente busca dentro do CRM. Por quê? Eu posso trazer, como exemplo aqui desse anúncio, 1.500 leads, ou seja, eu vou achar que tá muito bom ali, tá chegando muito lead, o custo tá baixo, só que eu fechei 2 contratos. Então, o que você tem que pensar? Sempre no final do seu funil. Eu vejo aqui que eu tive um anúncio, por exemplo, ó, vamos pegar o mais de baixo, com menos leads, 478 leads, que fecharam 9 contratos. Ou seja, eu trouxe menos leads, fechei mais contratos, e o meu ticket médio por anúncio é maior no anúncio que eu trouxe menos leads nesse caso aqui. Então é interessante vocês visualizarem sempre isso, para não ficar no escuro da parte da meta, achando que só esses leads que estão trazendo ali, só a informação do lead tá bom para você. Então fica atento nessa parte. E um pouquinho mais abaixo a gente tem também o funil por usuário. Então eu consigo filtrar por aqui o funil por cada usuário. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o João. Então eu vejo que o João recebeu 4.800 leads, ele agendou 200, criou 63 orçamentos e foi passando de etapa por etapa no funil por usuário. Ou seja, você vê qual usuário está convertendo mais, qual usuário está conversando com mais pessoas e convertendo menos, vai ser por essa parte do funil por usuário. Ao lado disso, a gente tem a conversão por usuário, que também puxa disso. Então eu tenho aqui as etapas, vou pegar aqui lead, então eu vejo, ó, o José, que é o que aparece primeiramente aqui, ele recebeu 1.700 leads, converteu 1.651. Então a taxa dele é de 94% de conversão, tá? Abaixo, ainda nessa parte de usuários, a gente tem o SLA por usuário, que é o tempo médio que ele demora ali para responder cada lead. Então eu vejo ó, que o Daniel ele recebeu 2 tickets, que seriam as conversas, ou seja, ele conversou com duas pessoas, e o tempo médio para ele responder foi de 13 segundos. Então por aqui eu vejo, pô, o usuário Joãozinho está demorando muito para responder, vamos entender o que está acontecendo. Está passando por algo, se está recebendo um volume de leads muito grande, ele ainda não consegue dar conta, é pelo SLA por usuário que eu vou visualizar tudo isso. E também o SLA por canal, ou seja, caso você tenha múltiplos canais, multiplataformas como Instagram, Facebook, WhatsApp oficial, WhatsApp não oficial, ele vai ser listado aqui no SLA por canal também, e eu vejo qual canal que eu tenho uma resposta mais rápida dentro da minha conta. Então pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que tenha ficado tudo claro e até a próxima aula.